Olá, amigos da TV O Impacto, recebendo hoje aqui o prefeito Nélio Aguiar, gestor santareno, que atendeu o nosso convite para nós conversarmos aqui, prefeito, sobre vários temas que são relevantes e que são muito oportunos aqui para a gente abordar em relação à administração e, enfim. Queria primeiro dar boas-vindas e, naturalmente, que depois dessa passagem recente lá em Brasília, nós temos muitas coisas para conversar. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui na TV Impacto para prestar esclarecimentos para a população de Santarém. Vamos começar por lá, por Brasília, logo, prefeito. Depois a gente vai voltar aqui, questão da infraestrutura, que a população tem reclamado. Vamos falar da sua visita a Brasília, que foram vários pontos ali abordados em relação a setores que o senhor visitou. Oswaldo, teve a marcha dos prefeitos. Existe um movimento, que é o movimento municipalista, né? Tem um movimento brasileiro, tem o da América Latina e tem um movimento municipalista mundial. O principal foco desse movimento é justamente fortalecer os municípios, dar empoderamento maior para o município, autonomia maior para os municípios. Por quê? Porque o cidadão ele vive nos municípios. O Estado é abstrato, a União é abstrata, mas o município ele é real. É no município que o cidadão precisa de rua, de ponte, de creche, de escola. E, no entanto, no Brasil a gente passa por uma grande dificuldade, que não é só Santarém, é o Brasil inteiro, onde o governo federal ele criou vários programas, ele municipalizou a saúde, municipalizou a educação, várias municipalizações foram realizadas, só que com subfinanciamento. Na Alemanha existe um movimento municipalista, por exemplo, lá o município não cuida da saúde, a educação lá é federalizada, o município não paga professores e o governo alemão tenta transferir isso para os municípios da Alemanha e eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque depende, não é só transferir a competência, a responsabilidade, mas sim também transferir o financeiro, porque se viesse cada vez mais responsabilidade para os municípios e não vier o financeiro para financiar isso, os municípios vão quebrar. É o que está acontecendo com alguns municípios que inclusive não conseguem pagar sequer a folha de pessoal. Então o nosso movimento é muito forte, nós tivemos mais de 4.000 prefeitos em Brasília, nós temos uma pauta municipalista nos três poderes. Temos pauta municipalista com o presidente da República, ele esteve lá prestigiando o evento, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com vários ministros, inclusive o ministro Moro, também o ministro Paulo Guedes também esteve lá, e justamente nessa pauta. A gente tem uma pauta para aprovar no Congresso, que é 1% a mais extra do FPM, que seria em setembro, que é o mês que cai muito a receita, e os municípios têm grande dificuldade em passar pelo mês de setembro. Temos uma pauta também para facilitar a aplicação dos recursos das emendas parlamentares, que hoje você faz convênio, manda papel, volta papel, uma burocracia enorme, e a proposta do movimento municipalista, que já está sendo analisada na Câmara Federal, no Congresso Nacional, é que a emenda parlamentar possa vir direto para o fundo, para o FPM, chegou no fundo, aí você faz o posto de saúde, você faz a escola, você faz a creche, o projeto que você cadastrou, você faz e depois presta contas com o Tribunal de Contas da União, com o TCU. E também existe até uma proposta do próprio deputado Hélio Leite, daqui do Pará, que já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, teve uma alteração no Senado, voltou agora para a Câmara, a gente espera que seja aprovado, que a emenda de bancada seja impositiva. A bancada do Estado do Pará, que a emenda de bancada geralmente é para obra estruturante, e isso atinge principalmente as regiões metropolitanas, região metropolitana de Belém, de Santarém, de Marabá, então acaba beneficiando essas regiões metropolitanas, só que você apresenta 15 emendas e libera uma, duas, nem todas são liberadas. Então com a emenda impositiva de bancada, é a garantia de que o que for colocado nessas emendas vão ter a garantia de que seja realmente executado no orçamento e seja liberado. E uma das pautas que nós tivemos, inclusive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, é sobre a questão dos royalties do petróleo. O Congresso Nacional fez a legislação e aprovou uma lei onde que o royalty do petróleo, do pré-sal, aquele que está muito distante da costa brasileira, está no alto mar realmente,
ele não é do Rio, né? Ele é do Brasil, então ele deveria dividir todos esses royalties com todo o Brasil, com todos os municípios brasileiros. Esse foi o entendimento do Congresso Nacional. Aí o Estado do Rio de Janeiro entrou no Supremo, eles conseguiram uma liminar, já tem 6 anos essa liminar, e hoje o Rio de Janeiro vem recebendo sozinho esses royalties do petróleo, né, por força de liminar. Então nós cobramos que fosse para pauta de julgamento, isso aí, que o Supremo possa definir isso. Ninguém sabe qual vai ser o resultado, né, desse julgamento. A gente espera que seja positivo e que a lei que foi aprovada possa ser considerada constitucional e que todos os municípios do Brasil possam ter direito a receber os royalties do petróleo. E a gente teve um compromisso, né, ainda colocou um pouco para frente ainda, só para o dia 20 de novembro desse ano, para analisar e julgar essa questão. O importante é que já conseguimos uma data para ser pautado isso, e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal possa dar uma decisão favorável dos municípios no Brasil. Aí isso vai vir mais recursos para os municípios. Outra discussão também muito importante para todos nós, Oswaldo, é a questão da Lei Candir. Sim, ia entrar nesse. A Lei Candir chama-se famigerada Lei Candir, porque o prejuízo para o Estado do Pará ele é muito grande. Praticamente a gente tem o quê? Que minério, energia, e soja, milho, aí tudo isso a gente exporta. A gente faz a exportação desses produtos e o Estado não pode cobrar ICMS devido à Lei Candir. E quando criaram a Lei Candir, criaram uma compensação, só que nunca foi compensado, né? Então, já fizeram os cálculos, tem quase 40 bilhões que a União deve para compensação. Os estados mais atingidos, o estado do Pará e também o estado de Minas Gerais. Então, estão negociando uma compensação, é claro que com esse valor não vão pagar, mas já estão negociando aí que pague 12 ou 14 bilhões dessa compensação, né? E com isso também favorece os municípios, né? Porque 25% do ICMS ele fica para os municípios, né? Então, o Estado, tendo essa compensação, também vai ter que distribuir esse recurso com os municípios paraenses. Certo. Aliás, voltando a essa questão da Lei Candir, eu lembro que, independentemente de qualquer sigla, né, do governador que tenha assumido o Estado do Pará, a grita é a mesma. É a luta por essa compensação que nunca foi compensada, né, para o governo, e que isso com certeza faz falta no caixa do governo. Mas falando em caixa também, prefeito, a gente observa assim, você falou lá no início, a questão da municipalização de tudo. Para a União é muito confortável, né? Porque ela fica com a maior parte do bolo da receita, né? De todos os impostos, 65%, e os 5 mil e tantos municípios aí ficam com aquela parte menor. 13%. No momento em que a União, mas eu estou construindo UPAs, eu estou construindo creches, eu estou construindo aqui. A construção da base física é importante, a manutenção é que é difícil. É como você ganha um dinheiro e constrói uma mansão, né? Depois a sua receita cai e você não tem dinheiro para manutenção, né? Para contratar pessoal suficiente para limpar, para arrumar. Então, o município, na minha opinião, no meu entendimento, é exatamente isso. A União transfere as responsabilidades, mas não aumenta, né, o repasse para compensar aquela ação que o município vai ser obrigado a ter para manter os serviços de uma UPA, de um hospital municipal, entende? Então, acho que é por aí, eu acho que os prefeitos têm todo esse direito e forçar mais, através dos parlamentares, essa melhor distribuição. É o famoso Pacto Federativo, né, que precisa ser implantado. É o novo Pacto Federativo, uma das nossas pautas, né? A gente está bem atuante no movimento municipalista, porque nós somos o presidente da FAMEP, né, da Federação dos Municípios do Estado do Pará, e fazemos parte também da diretoria da Confederação, da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. E isso foi, inclusive, ele foi muito aplaudido, que foi defendido pelo próprio ministro Paulo Guedes, né, que 65% é para a União, 13% apenas para os municípios, em torno de 27% para os estados, né? E isso daí causa uma distorção nesse Pacto Federativo. Então, ele fez um discurso nessa linha. Ele defende o quê? Que apenas 30% fique com a União e que 70% dos recursos arrecadados fique para estados e municípios. Como ele vai fazer isso na prática, né? Não sei, né? Mas a defesa que ele fez é uma defesa justamente naquela linha de
menos Brasília e mais Brasil. Hoje o recurso é muito concentrado na União e cada vez mais transferindo as competências para o município, e os municípios não suportam mais, né? No SUS aqui, a gente recebe 2,1 milhões por mês do SUS, para o hospital municipal. Eu gasto 4. Só a folha de médico é 1,6 milhões. Quer dizer, é o município que está bancando. A gente recebe 2 milhões para atenção básica. Eu gasto mais 2 só para cobrir a diferença da folha das unidades de saúde. Quer dizer, nós estamos num ponto que ninguém está mais atrás, nenhum prefeito está mais atrás de construir unidade de saúde. Está correndo atrás de dinheiro para pagar a folha. Só para manter o que já existe. Né? Ainda tem mais ainda que está piorando a situação, porque o governo federal conseguiu aprovar a emenda do teto dos gastos. Quer dizer, ele só reajusta o orçamento tanto da saúde quanto da educação de acordo com a inflação. Se a inflação der 3%, ele só reajusta o orçamento em 3%. Mas na ponta a gente não vive por conta da inflação. Na ponta nós temos o fluxo migratório, temos a taxa de natalidade, temos aumento de demanda, que vai ser acima da inflação. Como é que tu vai fechar essa conta? Quer dizer, tem um teto para o governo federal, mas para o município não vai ter. Porque vai aumentar as demandas, vai ter que aumentar as despesas. Pela Constituição, nesse caso da saúde, a gente deveria gastar no mínimo 15%. Santarém já está gastando 29%, quase que o dobro. Tem município aí gastando 35%. E o que acontece com isso? Né? Nós gastamos 22 milhões a mais do que os 15% no ano passado na saúde, para complementar esse recurso que não está vindo do Ministério da Saúde. Isso faz falta em outras áreas do governo. Porque você tem um orçamento que ele é engessado, ele é comprometido. Eu sou obrigado a gastar 25% na educação. Tenho que repassar 6% para a Câmara. E tenho que gastar no mínimo 15% com a saúde, estou gastando quase 30%. Então você já tem aí quase que 60% do orçamento já comprometido praticamente só com saúde e educação. Deixa eu aí tem cultura, tem turismo, infraestrutura, ruas, operação tapa-buraco. Você vai tirar dinheiro de onde? Deixa eu abrir um parênteses aqui, essa questão da educação, que eu lembro quando foi criado o Fundef, né? O dinheiro vinha, inclusive, praticamente separado. Vinha o dinheiro que era para pagar o pessoal e vinha o dinheiro para investimento. Depois houve essa mudança para a Fundeb e parece que a coisa foi totalmente negativa, né? Totalmente. Quando nós tínhamos o Fundef, nós tínhamos 60% do recurso para pagamento dos professores, de pessoal. E 40% você usava para custeio e investimento. Às vezes até sobrava para bono, eu me lembro disso. Estava até bono no final do ano. Tanto, Oswaldo, que se a gente for analisar 8 anos do ex-prefeito de Iramaia, ele construiu e reformou mais de 200 escolas. Nos 8 anos da ex-prefeita Maria do Carmo, ela construiu e reformou mais de 100 escolas. Nos últimos 4 anos do VON, ele não conseguiu, acho que ele fez 6 escolas. Né? E a gente, nos 2 primeiros anos, tem 7 creches e 2, 3 escolas. Quer dizer, caiu muito a capacidade de investimento do município, porque hoje todo o recurso do Fundeb, ele está 100% comprometido com a folha de pagamento. Além da mudança do Fundeb, nós temos aqui 2 episódios que impactaram esse recurso. O piso nacional dos professores, que Santarém está pagando, né, em dia, está reajustando todo ano o piso nacional dos professores. 2, o próprio PCCR. Então nós tivemos 2 ganhos para a categoria. Um foi o piso e o outro foi o plano de carreira dos professores, que com as vantagens, é claro, isso impactou na folha da prefeitura, e hoje você não tem mais aquela regra de 60% para pessoal e 40% para custeio e investimento. Então nós perdemos a capacidade de investimento na rede, e agora só mesmo através de emenda parlamentar ou de alguma parceria para você avançar nos investimentos da rede. Tá. Então, para concluir essa questão lá, Brasília, vamos falar de reforma da Previdência. Qual foi a cobrança ou a proposta feita da Presidência da República, enfim, da equipe de governo para os prefeitos em relação a essa reforma que todo mundo fala que é necessária, mas na hora de colocar em prática dá o recuo? Qual é o compromisso municipalista em relação à reforma da Previdência? Ele pediu apoio, né, do movimento municipalista, né, para os prefeitos fazerem contato com deputados, os próprios governadores, né? Então existe realmente o que você colocou aí. Vários países já passaram por isso, e nós estamos passando por isso também, que há uma necessidade de fazer a reforma da Previdência.
mas precisa ser discutida, precisa ser debatida. Tem algumas propostas, né, que já foram rechaçadas e que provavelmente não vai passar. A questão do próprio BPC, a questão também da própria aposentadoria rural, não mexer com os produtores rurais. E aí, se for realmente na linha de combater os privilégios, né, acredito que possa até avançar. Agora, se for tirar do pequeno, aquele que já não tem quase nada, não vai tirar dele ainda, aí não dá, mais aí difícil, dói. é mais complicado. Né? Agora, quem está aposentado aí ganhando 30 mil, 40 mil por mês e aposentou com 45, com 50 anos, né, isso acho que sim tem que ser corrigido. Acho que tem que retirar onde tem a gordura. Onde não tem gordura, não temos o que tirar. Onde não tem que botar, né? Tem que botar. Porque a maioria hoje do aposentado do Brasil recebe o salário mínimo. É verdade? Isso. Eu até tenho conversado assim, eu acho que a questão da reforma da Previdência, prefeito, é tipo um casamento, né? Do casamento, se não houver renúncia da mulher, renúncia do marido, né, do casal, renúncia de ambas as partes, normalmente o casamento vai para o beleléu. Então é o caso da reforma da Previdência. Se não houver renúncia, se esse lado aqui não aceitar, perder um pouco, esse também não aceitar, não se chega a um acordo, né? É isso que eu considero. Né? Não se chega a um acordo e vai ficar realmente uma situação insustentável, né? Tem que colocar, por outro lado também, né, cobrar das grandes empresas, né, que devem para a Previdência. Né? Existe dificuldade em fechar as contas da Previdência, existe. Mas não é só por causa também das despesas da Previdência. Tem muitas receitas da Previdência, muita gente que deixou de pagar o patronal, né? Você recolhe do servidor normalmente, do trabalhador normalmente, vai sendo pago, e muitas vezes algumas empresas, grandes empresas, deixam de contribuir com o patronal. Então você tem que cobrar. Por exemplo, Santarém, nós fazemos a nossa parte, o patronal nosso é 22%. Então todo mês em cima da folha, 22% a gente paga para o INSS. Né? E tem grandes clubes que a gente sabe, tem grandes empresas que a gente sabe que não tem esse compromisso com a Previdência, a gente está pagando em dia a Previdência, e tudo leva o rombo da Previdência, e esse rombo da Previdência que estão tentando combater é justamente para ver se sobra recurso para o país voltar a investir nas grandes obras, né? Principalmente as obras estruturantes, e com isso retomar o crescimento e retomar também, né, a recuperação dos empregos. Certo. Bem, de Brasília eu acho que já está mais ou menos feita a colocação de tudo aquilo que foi abordado. Agora vamos voltar para cá, para o nosso município, começando, prefeito, há poucos dias houve uma entrevista aqui do ex-prefeito Alexandre, o senhor deve ter assistido, e ele cobrava naquela altura de que o sistema viário, infraestrutura do município, a população está reclamando, naturalmente que o senhor tem o direito de dar a sua resposta e a sua colocação de acordo com o que você assistiu. A gente está com 2 anos de governo, 2 anos de mandato, e se a gente for fazer uma comparação 2 anos de mandato com 4 do ex-prefeito Von, nós vamos ter várias vantagens em cima disso. Né? Até porque, se a gente for discutir o que a gente recebeu da prefeitura, né, o sistema viário a gente não recebeu todo asfaltado, recebeu com vários problemas, principalmente na periferia, e continua tendo problema. Recebemos uma dívida do INSS, dívida com fornecedores acima de 100 milhões de reais. Um município totalmente travado, você não conseguia tirar nem alvará na prefeitura, você não conseguia registrar o imóvel, com queda de arrecadação de ITBI. Recebemos um município no fundo do poço na questão dos índices de saldo de admissão e demissão, no vermelho, 2015, 2016. Então, as marcas, né, que a gente recebeu do governo anterior são marcas negativas, né, de que foram 4 anos e não conseguiu resolver o problema de Santarém e conseguiu fazer travamento, desenvolvimento do município. Né? Hoje nós temos um município que a gente está com as contas em dia do INSS, nós devemos para o INSS usar. Parcelamos a dívida, estão pagando as parcelas, já tem quase 10 milhões que eu já paguei só do INSS. Estamos pagando o atual, estamos pagando em dia o INSS, o município não está no calque, nós recebemos o município com nome sujo na praça, hoje o município está com nome limpo na praça. Recuperamos a busca, a captação de recursos, que foram 4 anos
que não se ia atrás de recursos para Santarém. A gente recuperou isso, nós já temos mais de 200 milhões em obras sendo realizadas em Santarém, com 20 milhões de reais de contrapartida de recursos próprios do município. O emprego em 2017 voltou para o azul, nós recuperamos o saldo de admissão e recuperamos em 2018, foi maior ainda, inclusive nós somos o 4º município do estado do Pará em termos de recuperação de empregos. A gente só perde para Belém, para Paraupebas e para Castanhal. Nós somos o 1º da região e o 4º maior do estado do Pará. Hoje nós temos um alvará menos burocrático, você consegue abrir um negócio e retirar um alvará mais facilmente. As nossas taxas de ITBI em um ano de arrecadação é superior aos 4 anos do ex-prefeito. Por quê? Porque nós destravamos o setor, hoje está mais prático e mais justo o ITBI que é cobrado na transferência dos imóveis, as pessoas estão regularizando mais imóveis. Então não tem assim como comparar. O nosso governo é muito mais dinâmico, é muito mais cheio de atitude, é um governo que está para cima. Que tem problemas, tem. Santarém vai fazer 358 anos, eu ainda não vi nenhum prefeito resolver todos os problemas de Santarém, com certeza não vai ser eu que vou resolver, não tenho essa petulância, e nunca disse isso na campanha. O que eu disse? Eu disse que ia levar asfalto para a periferia, e estou levando. Estou levando a Nova República, estou levando a área verde, vou levar para o Anel Viário do Santarenzinho, vamos levar para o Maracanã, apesar de que tudo que está sendo feito, Oswaldo, aqui em Santarém, não foi nada do governo do estado. Tudo que está sendo feito aqui é só exclusivamente do esforço nosso da prefeitura e também da nossa articulação política junto ao governo federal, junto aos deputados, junto aos senadores, que estão sendo parceiros e foram sensíveis em querer nos ajudar. Infelizmente, a gente não recebeu ajuda nos 2 primeiros anos de governo, tem sido um sufoco para dar resposta para a população, principalmente nessa área da infraestrutura, e que a nossa esperança agora está com o governador Helder. Já encaminhei as propostas para ele, já fui atendido na questão do Hospital Materno-Infantil e estou na expectativa para ser atendido nessa questão das ruas. Nós temos 2 gravíssimos problemas. Um que eu estou pedindo é máquinas. A gente gasta R$250 mil por mês com aluguel de caçamba, com aluguel de máquinas. E também ajuda em combustível, que a gente gasta R$300 mil por mês com combustível. E você não consegue dar conta do serviço. A cidade cresceu muito e a Seminfra não conseguiu se estruturar, não conseguiu crescer. E o programa Asfalto na Cidade, que é um programa do governo do estado, mas que infelizmente não chegou aqui para Santarém. Você tem lido, tem acompanhado outra maldade que fizeram com Santarém, com o município de Santarém, que a gente protestou na época, a gente procurou até alguns deputados estaduais, mas nós não conseguimos reverter essa situação. Em 2018, um projeto do ex-governador Jatene foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Pará, de saneamento, de pavimentação, de drenagem, que contemplou praticamente todos os municípios da Transamazônica e da Santarém-Cuiabá. Pacajá foi contemplada com 20 quilômetros, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba foi contemplada, mas Santarém, Mogi dos Campos e Belterra, nós ficamos de fora. A gente não foi contemplado, e isso é recurso, uma operação de crédito, é um financiamento com os chineses, e esses municípios, agora já com o governador Helder, ele autorizou a ordem de serviço. É claro que ele só poderia autorizar pelo que foi aprovado na lei, na Assembleia Legislativa. Então, são coisas assim que nos deixam tristes, dessa politicagem que atinge o povo de Santarém. Porque não tem explicação por que nós ficamos de fora da nossa região de um importante projeto de saneamento. Por um acaso, as nossas ruas estão todas pavimentadas? Por um acaso, nós já temos drenagem suficiente, que a água da chuva pode escorrer e evitar alagamentos? A gente está preparado para isso? Por um acaso? Então não está. Então nossa realidade é totalmente diferente. E o que não foge, inclusive, Oswaldo, da própria realidade de outros municípios do Brasil. E a gente ficou de fora de uma oportunidade como essa. É lamentável que Santarém seja tratada dessa forma. Nós vamos continuar gritando, continuar lutando, defendendo os interesses de Santarém. E nessa questão política, só para completar, a gente percebe algumas movimentações de algumas pessoas, claramente com um projeto de poder, com um projeto pessoal,
um projeto de querer tirar o Nélio, de querer ficar no lugar do Nélio. Isso que está existindo, querem antecipar a eleição. E eu coloco para você e para a população de Santarém que eu não estou preocupado com a eleição. A minha única preocupação é servir Santarém, é trabalhar para o Santarém, é correr atrás das coisas para Santarém. É concluir o projeto Orla, concluir o projeto de saneamento, é a gente concluir o hospital materno-infantil, é conseguir recursos para a gente melhorar o sistema viário, é avançar com 40, com 50, com 60 quilômetros de asfalto de rua. É isso que a gente está preocupado, correndo atrás. As pessoas estão se antecipando ao processo eleitoral, a eleição é no ano que vem, e estão se apresentando aí, inclusive, sem propostas. Qual é a solução? Vamos debater, né? Agora, qual é a solução para o sistema viário de Santarém? Eu sei qual é a solução. Vamos lá, qual é a solução? 600 milhões de reais. Aí tu arrecada de IPTU 6 milhões por ano, menos de 6 milhões por ano, aí, prefeito, dá menos de 500 mil, onde é que nós vamos conseguir 600 milhões de reais? Se alguém disser onde é que tem 600 milhões de reais para a gente pavimentar as ruas e fazer drenagem, tudo bem, coloca para a gente que eu faço, eu estou aqui para fazer. Mas eu não quero R$1 da prefeitura, eu quero usar nas ruas. Mas o prefeito Nélio Aguiar é pré-candidato à reeleição, isso está no seu projeto? Tem, já colocamos isso, né, para o partido, né, o nosso interesse, nós somos pré-candidato à reeleição, que nós queremos continuar fazendo nosso trabalho. Nós temos vários projetos em andamento que foram iniciados e tem outros projetos para a gente dar início e dar prosseguimento. Eu tenho o maior prazer, a maior satisfação, o maior interesse em continuar dedicando parte do meu tempo, parte da minha vida para o município de Santarém. Eu não reclamo disso, não. Eu faço isso com muito prazer. É muito satisfatório você ser prefeito da cidade que você nasceu e você poder estar fazendo alguma coisa pela cidade. É que o fazer, João, é mais difícil. Né? Você falar que, olha, a rua está ruim, assim, eu estou vendo que a rua está ruim, agora me diz como é que você faz para consertar. Debaixo d'água, na chuva, como é que você vai tirar a pissarra da pissarreira em mês de março, por exemplo, que 31 dias choveram 28? Como é que você vai mexer com pissarra molhada? Tem como fazer isso? Não tem. Tem como sair jogando asfalto na rua, usinar o asfalto, que ele tem que ser quente, porque ele sai da usina quente, ele tem que ser aplicado quente, senão na primeira chuvada que vier vai levar todo o asfalto. A gente vai jogar dinheiro fora, né? Então tem certas coisas que às vezes as pessoas falam, mas não tem noção do que é realmente na prática. Deixa eu lhe dar uma sugestão aqui, prefeito. É o seguinte, o inverno vai acabar daqui uns dias. Se Deus quiser, tomara. E pelo volume de ruas que estão danificadas, você já sabe que é muito grande, e eu assisti uma entrevista do secretário Daniel dizendo que estão com pelo menos 3 equipes, né, periodicamente ali, inclusive à noite, trabalhando na tentativa. Mas a gente está vendo que não vai dar conta. Não seria um momento de fazer uma parceria com o Oitavo Beck aí, que tem uma certa estrutura, e no verão atacar isso direto? Nós já buscamos o Oitavo Beck, buscamos o Coronel Linhares, mas eles estão com um problema. Como eles estão com aquela obra lá perto de Novo Progresso, todo o maquinário dele, o pessoal está envolvido para lá. Né? A gente já procurou o Oitavo Beck, a gente tinha intenção nessa parceria. Essa é a nossa grande dificuldade. A gente está buscando uma outra alternativa, e até porque o que é ruim para a gente, por exemplo, se a gente for ver a Operação Tapa Buraco, a gente está tapando buraco de ruas que foram asfaltadas há 2 anos, 3 anos atrás. O asfalto que é feito não segura, não aguenta, então, às vezes não faz a drenagem. Com 2, 3 invernos você já tem o pavimento já afetado, destruído, aí você fica remendando, fazendo operação tapa-buraco. Mas é um problema grave, acho que é um dos maiores problemas hoje, né, e que custa muito dinheiro, que a gente está buscando correr atrás, pelo menos para amenizar. Tá. Asfaltar toda Santarém, com certeza a gente não vai asfaltar, mas dá prioridade, linha de ônibus, outras situações, entrada e saída do bairro, é o nosso foco principal. Voltando à questão política aí, prefeito, antes de a gente terminar, o senhor falou a questão da sua intenção, já se colocou à disposição do partido, mas me parece que está havendo um problema, um clima lá do partido, que o senhor é do DEM, mas já inclusive falou claramente aqui em outra entrevista de que apoiou abertamente o candidato ao governo do estado, que era do MDB no caso, e hoje se comenta também de que o grupo do ex-deputado Lira Maia, que o apoiou na eleição, tem o pensamento de lançar um candidato, inclusive o Anderson Pinto hoje está no MDB, que seria o candidato.
Recentemente teve a eleição do diretório aqui, o vereador Paulo Gasolina assumiu, e a conversa é de que há um movimento, não sei, encabeçado pelo senhor, ou pelo próprio grupo do Diramaia, que ainda certa parte já continua no DEM, para reverter esse quadro, para substituir a presidência. Como é que está? O senhor tem informação disso? Olha, essa questão interna, né, políticas, do democrata e de grupo, né, o que fala externamente tem muita aí fofoca. Muito burburinho. Né, muito burburinho. Fake news, né, que o pessoal fala aí. Então, muitas coisas falando que não é a verdade. E com a tentativa até de jogar um contra o outro, desestabilizar. Né, o partido não tem esse problema. Né, o Anderson Pinto, ele é pré-candidato a deputado daqui a 4 anos. Né, o Diramaia, o Anderson, o grupo, tem compromisso conosco. Nós já sentamos com o próprio governador Helder na última vinda a Santarém e ficou acertado que a candidatura do grupo é o Nélio vindo para a reeleição, até que porque é natural, né? Nós estamos à frente de um trabalho. Então, se apresentar para a gente dar continuidade a esse trabalho e continuar fazendo esse trabalho por Santarém. Então, a nível de grupo, né, nós não temos esse problema, como foi divulgado por aí, e algumas pessoas insistem em ficar falando isso, né? Mas isso realmente é fofoca, não tem isso. Né? Ou seja, o relacionamento entre o grupo do ex-deputado Diramaia com o prefeito Nélio Aguiar não tem nenhum rompimento, continua normal. Continua normal, não tem nenhum rompimento. Tá? E a nível de partido, de direção partidária, né, nós estamos rediscutindo isso. A gente conversou com o Paulo, conversou com o próprio Hélio Leite, também com a Semineto, né, que é o presidente nacional do nosso partido. Nós estamos discutindo porque o partido está numa fase de refundação. Todas as provisórias, as comissões, elas foram extintas. Estamos nessa fase de refundação. Então, nós estamos trabalhando composição, né, entre o grupo do Paulo, entre o nosso grupo, para a gente fazer uma chapa de consenso dentro do partido, né, e poder tocar o projeto do partido. Até porque a gente conversou com o próprio Paulo, o projeto do Paulo é vir para a reeleição de vereador, né, e não é vir para prefeito, então não tem porquê, né, a gente ficar tendo essa divisão dentro do partido. Acho que é unir as forças partidárias, né, e trabalhar o projeto da eleição majoritária e trabalhar o projeto também da eleição proporcional, buscando eleger o maior número de vereadores. Nós elegemos 3 na eleição passada, a gente tem todas as condições de aumentar a bancada dos democratas na Câmara Municipal de Santarém, talvez até para 5, até mesmo porque essa nova regra de não permitir a coligação, alguns partidos vão sumir também, né? Alguns partidos vão perder vagas, né, e os maiores partidos, os partidos grandes, vão sair fortalecidos com essa nova regra de não permitir a coligação para os vereadores, né? A coligação só será permitida na majoritária. Né? Na eleição para prefeito. Então, a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar, mas como eu falei, isso é uma questão de organização, olha, política mesmo, discussão política mesmo, nós vamos fazer no processo eleitoral. Nossa, nós estamos com 2 anos no governo, nós estamos na metade do governo, nós ainda temos 2 anos pela frente. Então, nós temos muito trabalho ainda para fazer para o Santarém, nós temos uma cidade cheia de problemas. Eu não vou ficar aqui de manhã, de tarde, de noite, respondendo pré-candidato. Eu vou ficar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, correndo atrás das soluções dos problemas de Santarém. A população está agonizando, está esperando por nós, está esperando pela gente. Certo. E eu não vou me furtar disso, eu vou continuar me empenhando mais ainda, mais do que eu já tenho me empenhado, para a gente dar resposta para a população com muito trabalho. Tá certo. Prefeito, antes de encerrar essa nossa conversa aqui, um pouco já longa, porque às vezes até o internauta fica impaciente, né? Mas é um assunto, ou seja, foram assuntos realmente muito importantes. Estamos na Semana Santa, hoje nós estamos fazendo essa entrevista aqui, exatamente na quarta-feira. Estamos na Semana Santa, e antes de encerrar eu colocaria à disposição aqui a TV O Impacto, para o senhor se dirigir à sociedade, primeiro para deixar sua mensagem em relação às providências que o senhor tem aí em caso de as mais urgentes. E depois a sua mensagem aí, como bom católico que o senhor é. A gente está sempre alerta a todas as situações de Santarém, inclusive a nossa Defesa Civil está monitorando isso, a enchente, as enxurradas, talvez até o caso de decretar a situação de emergência no município. O nível do rio está subindo, o nível do rio está subindo.
As bombas já estão sendo instaladas. As bombas estão sendo instaladas, né? No projeto Orla nós vamos ter bombas definitivas, a gente não vai ter mais esse problema de ficar alugando bomba para fazer a instalação. Então nós estamos atentos, né? Nós estamos enfrentando o rigoroso inverno, né? Enquanto alguns países aí tem furacão, tem vulcão, tem granito, tempestade, não sei o que, de neve, nós da Amazônia nós temos as chuvas. E a chuva esse ano não só na Amazônia, mas o Brasil todo está embaixo d'água. Até no estado do Ceará está rompendo barragem, está tendo inundações lá. O Rio de Janeiro nem se fala, as pessoas estão acompanhando as tragédias do Rio de Janeiro, né, provocadas pelas chuvas. Vamos buscar o culpado por tudo isso, tudo é o prefeito. Será que tudo é o prefeito? Será que em 2 anos de administração eu sou culpado pelos 357 anos de Santarém? Não sei, acho que não é por aí, porque acho que mesmo que eu fosse sobrenatural, acho que em 2 anos eu não conseguiria fazer as obras de drenagem que Santarém precisa e outras obras de Santarém. Mas agradeço a paciência, a compreensão, né, da população de Santarém, que a maioria compreende que contra a natureza, né, fica difícil para a gente, não dá para a gente ir contra a natureza, contra os fenômenos da natureza que nós estamos enfrentando aí nesse forte e rigoroso inverno amazônico. Está garantido o pescado para a Semana Santa, para o povo? Tá garantido, né? Nós temos várias feiras de pescado aí para que a população possa ter acesso ao pescado com qualidade e com preço, com bom preço também, né? Assim, para eliminar um pouco mais, para combater a especulação, né? Para não se aproveitar desse momento e elevar o preço do pescado, para que todo mundo possa ter acesso ao pescado de um preço bem acessível. Ok. E a gente quer aqui aproveitar esse espaço, né, e desejar para todos os santarenos, né, uma sexta-feira santa, de muita paz, de muita reflexão, né, por tudo que representa a vinda do menino Deus, né, de Jesus Cristo, né, que foi morto por todos nós, que doou a sua vida, foi o nosso Cordeiro do mundo, né, para nos salvar, para nos livrar do pecado. A gente possa fazer sempre essa reflexão de todos os ensinamentos, né, que Jesus Cristo deixou para todos nós cristãos. E desejar também a todos, já no domingo, né, uma feliz Páscoa, que a gente possa realmente se renovar a cada dia, né? Nunca é tarde demais, a gente pode ser um ser humano melhor do que nós somos, né? Cada dia a gente pode se renovar, e que a gente espera com a Páscoa representa um renascimento, representa essa renovação. Não é só o chocolate, não é só o coelhinho, não é só o ovo, né? Mas a Páscoa verdadeira entre nós é a gente ser uma nova pessoa, ser essa pessoa renovada, principalmente no lado espiritual, e que está faltando muito no mundo, né? Acho que a ausência de Deus no dia a dia, as pessoas hoje estão com mais ódio, com mais intolerância. Às vezes o nosso irmão está morrendo ali, no lugar de socorrer o irmão, a pessoa está filmando no celular e preocupado em divulgar as coisas. Não sei, a gente precisa passar por toda essa reflexão, porque todos nós queremos um mundo melhor, mas um mundo só vai ser melhor se o mundo tiver pessoas melhores vivendo nesse mundo. E se for um mundo melhor compartilhado, não adianta nós termos um mundo melhor porque aquele egoísta só quer o melhor para ele. Só para ele. Então, mundo com egoísmo nunca será melhor. Não será melhor, com egoísmo não será melhor. Então fica essa mensagem, essa reflexão, que a gente possa, né, ir à igreja, rezar, orar, refletir, né, sobre esse momento da morte de Jesus Cristo, mas principalmente, né, da sua ressurreição, porque ele está vivo, né? Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo foi ressuscitado e ele está vivo dentro de nós. Feliz Páscoa para todos vocês. Prefeito Nélio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, e desejamos que a inspiração, né, que a sabedoria traga melhores dias para o nosso povo, que o nosso povo merece. Em nome de Jesus, eu que agradeço a oportunidade, né, vou continuar firme, trabalhando e lutando, buscando vencer os obstáculos. É claro que existem muitas limitações, mas a gente vai continuar perseverando, continuar trabalhando, sempre procurando fazer o bem por Santarém. Ok, é isso aí. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.